De volta com o Jornal da Fã aqui pela sua Fã FM 99,7. Você acompanhando conosco a partir de agora aqui no Jornal da Fã. Professores da rede municipal continuam com expectativa com relação ao reajuste. Vamos entender direitinho esta pauta e o que está acontecendo a partir de agora nessa entrevista com o professor Obanicé. Acertei? Obanicé. Eu nunca consigo acertar de cara, rapaz. Não tem jeito. Obanicé Severo é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Professor, muito bom dia. Bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui no programa, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Infelizmente, após o reajuste e após o primeiro pagamento, né, depois da promulgação da lei, né, nós temos alguns casos de professores e professoras que, igualmente os demais servidores, que têm os pisos garantidos, que têm o último reajuste antes do prefeito, do atual prefeito Edvaldo garantido, né, ficaram também com reajuste zero, né. Vamos tentar entender a pauta para quem está nos acompanhando. Vocês tinham uma luta já há algum tempo e já há alguns anos acusando que a gestão atual não paga o piso dos professores. Aí veio o prefeito Edvaldo Nogueira e anunciou 4% de reajuste. Entre esta confusão e a votação que teve na Câmara, e veto e tudo mais, relembra um pouco essa trajetória para a gente entender a situação atual. Precisamos voltar, né, à nossa defesa do piso, né, o piso do magistério no município de Aracaju, né? Efetivamente essa lei não é respeitada. E aí, no início do ano passado, nós começamos a entrar com ações individuais, porque identificamos diversas professoras e professores aposentadas já, né? Depois de 25, 30 anos de carreira, que ainda recebiam um valor de vencimento abaixo do piso. Essas ações já tiveram todo o trâmite, né? Ganhamos em todas as instâncias, o município recorreu, mas já teve o cumprimento de sentença. Acontece que no cumprimento de sentença, em vez de respeitar o que está pacificado no STF, que o piso é o vencimento básico, o que é que o município faz? Cria um complemento. Por exemplo, vamos tratar de valores exatos. Se o piso é 4.500 e você no final de carreira ganha 3.500, o município não muda o seu vencimento para 4.500, ele cria o complemento do piso. E aí no complemento do piso, quando tem o reajuste, vamos falar também em números, para as pessoas entenderem. Se hoje a pessoa ganha, por exemplo, R$20, depois do reajuste, a pessoa continua ganhando os mesmos R$20. Só que antes era 10 de piso e 10 de complemento, agora é 10 de vencimento, melhor dizendo, e 5 de complemento. Então, na prática, essas pessoas ficam com reajuste zero. E qual é a preocupação nossa? O meu salário, por exemplo, meu vencimento básico, passou a ser maior do que o piso, agora com reajuste. E um dos vínculos mais antigos. Por quê? Porque eu já sou mestre, né? Estou no último nível ali considerando o grau de escolaridade, considerando a minha formação. E eu tenho 15 anos já de carreira. Então, o meu vencimento, o mínimo que eu tenho que receber ali, ele já é abaixo do piso. E nós temos que entender também que as pessoas, a cada 3 anos, tem um acréscimo de 3% no salário, né? No vencimento básico. E com relação aos níveis de formação também tem uns percentuais, né? Então, nós não podemos considerar esse salário apenas. Mas, como essa discussão ainda está no STF, se o piso vai impactar na carreira, nós consideramos apenas o valor do vencimento, né? Não há um prazo para que o STF pacifique essa questão e tome uma decisão definitiva para dar segurança jurídica, digamos assim, às gestões e tanto para os professores também? Com relação a repercussão na carreira, ainda não. É porque foi uma ação individual de São Paulo que chegou no STF.
mas com relação à necessidade é o valor mínimo abaixo do qual nenhum ente federado pode pagar. Está pacificado. E também está pacificado que a União, a forma do reajuste pode ser como acontece, a União que determina o percentual com base no custo aluno, que é um valor nacional. Isso não fere a autonomia dos entes, o do STF já pacificou também. E também está pacificado que é o vencimento básico, né? Nenhum outro valor, nenhuma gratificação, complemento, nada pode ser considerado para complementar o piso. Mas, como nós já sabíamos o que acontecia aqui no município de Aracaju nos anos 2022 e 2023, por conta dos agentes de endemias, por conta das enfermeiras, né? E com esse movimento unificado, nós temos informações de todas as categorias. Nós já prevíamos que aconteceria a mesma coisa e conversamos muito com vereadores e vereadoras aqui na capital. Conseguimos uma emenda, essa emenda que foi proposta pelo Isaac, e aí diversos vereadores subscreveram e conseguiram garantir que nenhum servidor ou servidora no município de Aracaju fosse prejudicado. Conseguimos um parágrafo único na lei do reajuste. Mas aí tem agora a discussão de se teve prazo para implementar em folha ou se não teve, porque o prefeito vetou, os vereadores, em uma sessão extraordinária, em um momento histórico também, diga-se de passagem, derrubaram o veto do prefeito. E aí o prefeito não sancionou a lei depois de vetada. E aí, com os trâmites, os prazos legais, após um determinado tempo, o próprio presidente da Câmara de Vereadores promulgou a lei. Isso aconteceu no dia 24. E nós estivemos ontem no Tribunal de Contas para reforçar as nossas denúncias de cargo comissionado, que nós estamos fazendo isso sistematicamente desde dezembro do ano passado, e aproveitamos para fazer alguns questionamentos com relação ao reajuste, e fomos orientados, né, pela conselheira, que é responsável aqui pela capital, a aguardar até o próximo mês, né, que por conta justamente da promulgação apenas no dia 24, saiu no Diário Oficial dia 24. O Diene Celestino diz aqui, essa situação não é apenas do magistério, os agentes de saúde e os técnicos de enfermagem também recebem complemento de piso. Sendo assim, o reajuste foi 0%, ou seja, é uma situação que afeta outras categorias também? Exatamente, como eu falei, né? Forte abraço pro Dienes, que é técnico, né, de enfermagem. Citei a questão das psicólogas, que estão aí. Eu falava 10 anos, mas elas me corrigiram ontem, né? 9 anos, dá 1 ano de diferença. 9 anos de reajuste zero para as psicólogas aqui na capital. Temos o colega Igor também do Sindace, que também não teve reajuste, né? Ele citou o exemplo do próprio salário dele. Então isso atinge todas as categorias. Todo servidor no município de Aracaju que garantiu reajuste judicial, no judiciário, melhor dizendo, o judiciário entende que a lei não está sendo respeitada, tanto para o magistério como para as outras categorias, determina que o município deve fazer o pagamento de forma correta, mas o município cria essa complementação e aí vai jogando. Se bota 80 no vencimento, tira 80 da complementação e na prática o reajuste é zero. Isso, todas as categorias são afetadas, de administrativo a enfermeiro. A gente tem pouco contato com o Sindmed, mas é muito provável que eles tenham algum problema também. Agora, professor, para que a gente possa compreender, essas ações elas são individuais, ela não é uma ação coletiva do sindicato. No caso do magistério, uma ação individual. Por quê? Porque quando nós assumimos o sindicato, tinham 3 ações do piso do magistério que nós havíamos perdido, né, nossa categoria. E, inclusive, eu discordava, né, da tese, conversei com a nossa assessoria jurídica para mudar a tese. E a saída foi fazer ações individuais. E aí vai de cada sindicato. Pode ter uma ação coletiva para garantir. Nós temos uma ação coletiva para a GEA, por exemplo, e esperamos muito em breve ter
excelentes notícias para professores e professoras aposentados, que essa já é mais uma maneira de burlar o piso é a no GE? município de Aracaju. Pra quem não é da- É uma gratificação especial de atividade, para que todas as pessoas entendam que ela foi criada única e exclusivamente para professores em atividade, para ativos. Por quê? Porque em 1º de janeiro de 2022, quando eu era do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, encontrei no extrato 22 milhões na conta. Esse dinheiro era uma sobra do Fundeb, né? Esse dinheiro deveria ter sido rateado entre professores e professoras na época. Como o governo do estado fez recentemente. Exatamente. E aí, como nós provamos que tinha dinheiro sobrando, esse dinheiro tinha que ser utilizado, falamos muito sobre MDE, tanto que vocês que da imprensa podem acompanhar, ninguém mais fala que o município não pode pagar. Alguém mais diz, não tem dinheiro, é o problema, não podemos dar o reajuste para os professores porque não tem dinheiro. Ninguém fala isso mais, porque nós já provamos. Sindipema já mostra, qualquer pessoa que precisar entender das contas do município de Aracaju, principalmente relacionado à educação, como eu converso com o Nivaldo, Aracaju vai muito bem, obrigado, e as pessoas precisam saber disso. A situação financeira do município de Aracaju é excelente. Muito por conta do não reajuste, né, para servidores e servidoras. Então, como nós provamos, e acabando com essa discussão, então tem dinheiro, aí pegaram, acho que falaram assim, ó, tem dinheiro mesmo, aí vamos pagar só para os ativos, e aí diz que é para não ter impacto na Previdência, só que isso é ilegal, é uma ilegalidade, já aconteceu em São Paulo, tem uma tese pacificada no STF, nós já vencemos no 1º grau, o Ministério Público concordou em gênero, número e grau com a nossa tese, vai agora para o 2º grau, esperamos conseguir manter essa decisão e acabar com essa discriminação, porque em Aracaju, quase todos os aposentados e aposentadas ainda têm a paridade, né? O que é paridade? O que acontece para os ativos tem que acontecer para os aposentados. A minha geração não vai ter mais essa garantia, mas as professoras antigas ainda têm. Então não é justo, depois que nós provamos que tinha dinheiro para cumprir a lei do piso, não é justo criar uma gratificação, não é justo depois que nós provarmos na justiça que o município não paga o piso, o município não cumprir como o STF determina e cria uma complementação que agora, acredito todas as categorias. Ontem quando eu cheguei, para conversar, para a audiência do Ministério Público, nós fazemos uma reunião ali antes, e aí o pessoal surpresa, mas não acontece com o magistério. Eu com um contra-cheque embaixo do braço, da professora. Eu falei, mas o que vocês estão dizendo aí que não acontece? Não, o magistério, tá tudo ok? Tá tudo ok, tá aqui, então, o contra-cheque da professora. E aí tem a ficha financeira também, tem o histórico dos últimos 3 meses, quando teve o cumprimento de sentença, que o complemento do piso dela sai de R$200 para R$1.300. E aí agora, esse mês, sobe o salário ali, algo em torno de R$200 e tira no complemento, né? Infelizmente, a professora que teve uma alegria há 3 meses atrás, agora uma discreta tristeza, mas vamos aguardar como orientação do pessoal do Tribunal de Contas. Vamos tentar resolver administrativamente. Já enviamos um ofício para a Aracaju Previdência, informando que a lei foi promulgada no dia 24 e que deve haver a correção no próximo mês. Nesse clima de pré-campanha e iniciando aí a campanha eleitoral, audiências com o secretário, com o prefeito, administrativamente, vocês estão tentando alguma coisa? Administrativamente, nós só conseguimos falar através de ofício. Alguns ofícios, o que diz respeito especificamente à educação, que o secretário consegue resolver ali, nós temos resposta. Nós conseguimos também uma reunião, É importante ser justo. Nós conseguimos uma reunião com a secretária da CEPLOG e o secretário de Educação para tentar resolver o problema dos avanços, por tempo de serviço, porque nós temos uma avaliação de desempenho, então sempre aconteceu, não dá para parar agora. Então, o que nós conseguimos resolver, que não depende do prefeito
e também do secretário de Finanças, nós conseguimos conversar com alguém. Passou disso aí, nós não temos nenhum sucesso, e aí é muito difícil. É muito difícil porque, no final das contas, o prefeito que vai dizer faz assim ou não faz. Aí a gente precisaria ouvir dele mesmo. Não vamos pagar o piso assim mesmo. Ontem tivemos contato para tentar resolver essa situação administrativamente, com a pessoa responsável lá no Aracaju Previdência, mas a informação é essa mesmo. Com Paga relação- sim um complemento. Você tem a decisão judicial, aí você informa que a prefeitura paga por complemento. Esse professor que recebe o complemento, ele volta a informar à justiça que o pagamento está sendo feito de forma errada? Nós voltamos agora e nós precisaremos intensificar, né? Porque nós temos uma preocupação. A gente fica, como se diz popularmente, entre a cruz e a espada. A gente precisa que implemente, né? E o professor, nós conversamos aí, pagou errado. Se a gente recorrer, aí vai protelar ainda mais essa situação. E a maioria das pessoas, elas vão optar por ter a garantia ali, né? Do É recebimento. tão difícil, porque nós temos um histórico, nós temos uma ação dos 20%. Essa ação é de 2002, salvo engano. Vou errar ali 2 anos a mais, 2 anos a menos. Então essas pessoas, na memória afetiva dessas pessoas, é muito sofrimento por mais de 2 décadas e ainda não tem nenhuma expectativa de receber. Porque nós ganhamos a ação, a prefeitura recorreu, ganhou no que recorreu, mas ainda pode recorrer, né? Infelizmente tem Esses prazos todo esse judiciais. imbróglio aí. Então a pessoa precisa receber, precisa desse reajuste e não dá para ficar protelando. E nós estamos vendo uma outra medida coletiva, né? Para evitar esse complemento, porque nós temos uma legislação específica e os pisos, infelizmente o piso da enfermagem teve muitos prejuízos, principalmente no STF, mas o piso do magistério não. Estamos entrevistando aqui nos estúdios da FUN FM o presidente do Sindipema, e para não errar o meu nome, eu vou chamar pelo não, vou tentar mais não, é Severo. É Obar, Obar é mais fácil. Pronto, Obar, presidente do Sindipema. Presidente, qual o tempo da sua gestão aí? 3º ano já? Estamos no 3º ano, assumimos em outubro de 2021, né? 22, 23, 24. 24, 3º ano. É. Está se aproximando então o período eleitoral novamente no Sindipema? No final do próximo ano. São 4 anos de mandato. Isso. 4 anos. Que balanço você faz dessa gestão? Porque vocês conseguiram uma mudança, digamos assim, histórica, né? Porque havia um agrupamento que vinha comandando o Sindipema já há algum tempo, e vocês ali por um placar, se não me engano, até muito apertado, conseguiram essa vitória. 21 votos, 21 ou 26, salvo engano. Um balanço muito positivo, nós conseguimos mobilizar a categoria, né? Muitas pessoas, principalmente a minha geração, falava que a categoria estava adormecida, né? Então nós conseguimos. Agora, o balanço principal que eu faço é a quantidade de informações que nós conseguimos com estudos técnicos, né? Nós provamos que tem dinheiro para o financiamento da educação, para a valorização do magistério, para a construção de escolas, né? E sempre que falo da construção de escolas, nós temos que fazer referência ao projeto, né? O futuro está no presente, é uma ação do Ministério Público, né? Se não houvesse isso, se não houvesse as denúncias, nenhuma escola estaria sendo construída ou reformada. E nós conseguimos uma articulação inicialmente ali com o SACEMA, depois com o CEPUMA e agora com demais sindicatos. Nós conseguimos reunir, quando necessário, ali 13 sindicatos firmes e nós conseguimos uma incidência na Câmara de Vereadores, né? Então isso é muito importante. Acho que pela pedagogia do exemplo, né? Mobilizar a base, trazer informação técnica, contrapor com provas a informação passada, a informação oficial e seguir firme na luta aí com os colegas. Por que é importante
trazer as outras categorias, porque parece que é só o magistério ali reclamando, né? Pode parecer birra, né? A pessoa, vocês... Tem gente que liga, né, nas entrevistas, vocês elegeram ele e tal. Mas é muito por conta de ter participado na volta de Edivaldo, lá em 2017, que nós temos essa autonomia, né? Nós participamos decisivamente do processo eleitoral e é o que eu converso com os colegas, que aí é um plano, né? Um planejamento, eu digo que é um sonho, mas se os servidores entenderem, né, que precisam estar firmes e unidos, os servidores conseguem definir o resultado das eleições. Isso precisa ser respeitado, porque hoje são 17 mil servidores na folha. Vamos desconsiderar totalmente 5 mil, restam 12 mil servidores. Eu tenho certeza que cada servidor consegue influenciar no mínimo 4 pessoas, né? Contando com ele seriam 5. 12 mil vezes 5 dá 60 mil votos, é muito mais do que a diferença da última eleição, por exemplo. Eu tenho conversado isso com os colegas e isso vai ficar no imaginário, né, para nós sabermos a nossa força, porque a gente está conversando aqui há alguns minutos, a gente fala, né, o judiciário determina, mas se a gestão não quiser fazer, vai sempre encontrar uma forma de não cumprir a decisão judicial e só prejudica o servidor e o serviço público. Isso a gente vai resolver com articulação política, coincidência, mostrando a representatividade dos servidores e servidoras. Isso precisa ficar na mente das pessoas. O magistério, nos últimos anos, sempre buscou, nesse período eleitoral, uma representação na Câmara Municipal. Como é que vocês estão em termos de organização política nesse sentido? Foi outra, vamos dizer assim, mudança, né? Nossa. Acredito que hoje está evidente para todo mundo, todas as pessoas, todos os sindicalistas, que termos um representante não resolve nada, né? Isso a gente tem que ter ciência. Nós precisamos dividir a Câmara de Vereadores. É óbvio que precisamos eleger o professor Irã, precisamos eleger a professora Sônia Meire, né? Precisamos, tudo que tem a professora Ivonete, né? Diversos professores e professoras, que a gente poderia buscar bons homens. A depender de quem ganha a eleição, até o professor Bittencourt, ele fica com raiva que eu digo que não é para chamar mais de professor, porque nos últimos anos ele votou sistematicamente contra a gente. Mas tem alguma certeza, né? Se a gente tem uma eleição do pessoal da direita, o professor Bittencourt, ele vai ter que defender, né, os professores e professoras. Então, em termos de estratégia, vocês não têm um nome prioritário. Vocês fazem a orientação, digamos assim, aos professores que votem naqueles que são... Sim, ligado ao campo do magistério. Exatamente. A gente precisa eleger todas essas pessoas pensando, né? Nós temos que ter 13 representantes na Câmara de Vereadores. Então, mais uma... Ainda... Como eu falo, a questão do planejamento, né? Do sonho, isso é o ideal, né? Mas, por óbvio, hoje nós temos muito mais, uma grande proximidade, né? Com a pré-candidatura, agora a candidatura, né? Ainda pré-candidatura? Ainda. Só depois do dia 15 é que pode pedir voto e aí se torna efetivamente candidatura. Apesar de que todo mundo, na prática... e faz com as convenções, né? E aí já para respeitar a legislação eleitoral, a gente precisa falar que é importante. Em pré-candidatura. Pessoal, rapidamente, para a gente poder encerrar, a Magna Santana tem uma pergunta. 6h27, Magna. 6h27, obrigada, Narciso. Bom dia, professor. Gostaria de fazer um rápido questionamento a título e fazendo um comparativo com o Sintese, que entre as pautas se coloca muitas críticas em relação a questões da condição da educação e da estrutura, inclusive das escolas. A gente não vê o mesmo acontecendo no município. Então, o senhor avalia que essa gestão do prefeito Edivaldo Nogueira investiu bem na infraestrutura, nas condições aí de trabalho, e por isso a gente não ouve muito na pauta de vocês, ou pelo menos nas manifestações. Tá, realmente podemos qualificar até com que nota em termos desse tipo dessa área da gestão da educação? À vontade, professor.
excelente pergunta, porque a nota, vou muito com o vereador Isaac, né? O vereador Isaac deu uma nota 4, depois apareceu aí 39% das promessas, né, que foram respeitadas, então a gente tem uma nota aí de 3,9 para ser bastante generoso. Importante pergunta, porque por questão de estratégia nós definimos uma pauta, né? Valorização e concurso público, uma pauta enxuta. Porque quando a gente leva uma pauta com 10 itens, eles cumprem 6, 7 e dizem, cumprimos esses aqui. Cumprimos inclusive a maioria da pauta. Então isso é uma questão estratégica. Nós nunca deixamos de tratar dessas questões, né, de condições de trabalho, de estrutura das escolas. E muito por conta disso, eu que informo para as pessoas que as escolas que estão sendo reformadas e construídas é por conta de uma ação do Ministério Público, o futuro está no presente, tem um procedimento administrativo, posso passar até para vocês o número, né? Então nós fizemos diversas denúncias, pode entrar no Instagram do Sindipema, nós visitamos as escolas, nós estamos ali com aquele material de péssima qualidade nas mãos, nós realizamos um estudo inédito, uma formação, né, com a parceria com o Ministério do Trabalho, com a parceria com a Universidade Federal de Sergipe. Nós avaliamos a condição das escolas com base nas normas técnicas, com o engenheiro de segurança do trabalho, com o engenheiro civil, com o arquiteto. Então, nós fazemos um trabalho de excelência, né? Agradecer, né, a oportunidade também, o Ministério do Trabalho e a Universidade Federal de Sergipe. Nós precisamos ainda voltar a mais escolas na rede, mas para ser bem objetivo, numa das visitas na escola, o engenheiro falou, essa sala aqui tem que ser interditada. E quando nós saímos, eles falaram, aqui não tem condições de ter aula, né? É ruim a questão térmica, a questão acústica, então precisaria de uma outra estrutura, né? Então, nós fizemos esse estudo também por conta do nosso interesse em entender o adoecimento da categoria e temos um tripé aí que a valorização profissional passa por essas questões de organização e estrutura do trabalho. Tá muito ruim, sempre que possível eu falo, nós não podemos avaliar a rede pelas 10 escolas que estão sendo construídas ou reformadas. Tiveram outras já, a gente pode chegar a um número aí de 15, nós precisamos completar esse levantamento, que são muitas tarefas. Se nós fizermos essa avaliação pelas escolas construídas ou reformadas, nós vamos ter uma resposta que não condiz com a realidade da rede, porque são 80 unidades, então restariam pelo menos 65 escolas que precisam de diversas melhorias. Nós chegamos nas escolas, tem professor ainda pedindo, solicitando banheiro. Professor tem escola sem banheiro em Aracaju? Tem escola sem banheiro para os professores. Os professores utilizam o mesmo banheiro das crianças, o que não é interessante, porque é uma escola de educação infantil. E os banheiros precisam ser menores, né? Tem que ser ali adequados para as crianças. Tem uma escola de educação infantil que tem um andar e a escada, eu subi, a escada parece uma rampa, e já houve queda, né? Então tem diversas situações que nós estamos sempre divulgando, e aí nós falamos diretamente com o secretário, nós ligamos, tá ruim aqui, mando foto, né? Tem toda essa tecnologia, então nós estamos acompanhando. Todas as pessoas que tiverem informações a respeito da estrutura das escolas podem entrar em contato com o Sindipema, que nós terminaremos essa avaliação e nós iremos apresentar, e é muito importante porque é uma parceria com o Ministério do Trabalho, então vai haver uma mediação que precisa de respostas. E também, já que citei o Ministério Público, em todas as conversas que temos no Ministério Público, nós, infelizmente, a prioridade é o aumento das vagas. Como serão as estruturas? Ainda não está no rol das observações no Ministério Público, da 6ª Promotoria com o Orlando Rochadel, que tem feito esse trabalho muito bom para o aumento das vagas. Agora, para
para as estruturas das escolas, ainda não conseguimos avançar, mas continuaremos tentando. E também tem um problema seríssimo, né, dos cuidadores e cuidadoras, que nós fizemos diversas reclamações, e o Ministério Público pautou, né, com a participação importante de professores e professoras. Enfim, nós estamos aí, talvez, porque somos bem menores que o Sintese, né? Sintese, todo o Estado, né? Talvez o nosso alcance, né, das notícias, ele seja menor, mas a incidência é bem interessante. Nós estamos cumprindo com essa tarefa também. E o principal, que eu falei no balanço da gestão, é essa informação técnica. Nós não vamos lá e ficamos reclamando. Nós levamos especialistas com expertise, nós somos acompanhados de engenheiros, né, para fazer essa análise, e nós provamos que não é um ambiente, né, que proporciona um ambiente ideal para proporcionar um ensino-aprendizagem. Professor, quero agradecer sua presença aqui, sua participação, registrando aqui que o Dilton Luiz manda aqui os parabéns, dizendo que foi seu aluno. Meu ex-aluno. Exatamente. Um abraço, espaço sempre aberto. Nós que agradecemos, é importante, né, como eu sempre preciso ressaltar, esse contato com a comunidade, aproveitar, né, essa audiência espetacular para que a gente possa informar as pessoas, né, a respeito da pergunta, excelente pergunta que foi feita, né? Que nosso trabalho está aí dando conta de todas as áreas e precisamos contar com a população, porque é quem utiliza o serviço, né? Qualquer informação podem entrar em contato com o Sindipema, que nós buscaremos a melhor solução. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Professor Oba Severo, pronto, resolvi. Oba Severo. Obrigado pela participação, até uma próxima.